Boa noite, meus amores! Diretamente do Shopping Parque da Cidade aqui no Pocket Studio. Esse é mais um Cola no Cast incrível pra vocês. Gente, eu preciso dizer uma coisa pra vocês, que na semana passada o Emílio passou por aqui. E pra quem não assistiu a entrevista com o Emílio, volta lá depois e assiste, porque foi maravilhoso. O Emílio é um cantor mexicano, maravilhoso, de 19 anos. Coisa mais linda. Então, corre lá, hein? E, gente, já quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Cola no Cast, diretamente do Parque da Cidade. Não vai cortar, deixa assim. Nossos patrocinadores, Rock na Teia, Glauco, Landfit, Ednei. Vai entrar patrocinador novo, mas eu ainda não posso falar, porque a gente vai fazer lá. Vai ficar uma coisa muito louca aí. Enfim, e eu queria abrir aqui um parênteses antes de mais nada, que nós estamos dentro do shopping e a Isolar cuida da nossa acústica aqui, aliás, maravilhosa. Isolar, gratidão por esse patrocínio com a gente. E o Shopping Parque da Cidade também ajuda aqui, né, Borel? Também está patrocinando a gente. Gente, seguinte, a minha convidada de hoje, ela é perigosa. Ela é perigosa porque ela controla a gente. Eu, pelo menos. E quem ela mexe também, ela controla. Vocês acham que eu tô nesse shape aqui? Por quê? Aliás, Dr. Derek, um beijo também. Dr. Derek, para quem não sabe, é um endocrinologista maravilhoso, que em conjunto com esta pessoa que está aqui, gata, hein? Vocês estão curiosos, curiosos. Filhos, tô falando de doutora Thalita Fortuna, minha nutricionista maravilhosa. Pode bater palma! Que prazer. Obrigada. Prazer é meu. Vou até dar um beijo aqui na mão. Pensei que fosse no rosto, amiga. Pensou que era o quê? No rosto, amiga. Não, no rosto a gente beija depois, a louca. Olha, gente, intimidade é uma coisa de louco, né? Dê tudo pra uma pessoa, só não dê intimidade, né? É o quê? Dê tudo pra uma pessoa, só não dê intimidade. Ah, você já me deu, agora você já se lascou. Não tão íntima, tá, gente? Mas virou amiga, nós somos amigas hoje. E quem cuida muito da minha alimentação, aliás, de toda a minha alimentação, ela vigia, viu, gente? Ela vigia. Se eu tô comendo qualquer coisa... Você tá tomando uma cerveja? Isso aí não tá na sua dieta. Ou eu tô comendo outra coisa. Isso aqui não tá na sua dieta. Direto vem no meu zap, gente. Eu tenho paciente que costuma falar que é a igreja da Thalita Fortuna, né? Aí quando volta no consultório, fala só, me desviei, mas eu tô voltando. Mas às vezes a gente dá uma escorregada, né? É importante até, né? Até pra você se conhecer seus limites, conhecer que você é capaz, assim, entender que você é capaz de voltar. Porque tem pessoas que acham que vão comer ali fora da dieta e não vão conseguir voltar nunca. E quando volta, é uma verdade. Se conhece mais, percebe que vai ficando mais forte aquilo ali. Essa conexão com a alimentação. Aliás, como é que você descobriu que você queria ser nutricionista? Nutróloga ou nutricionista? Nutricionista. Tá. O nutrólogo é o médico que se especialista em nutrição, né? Em alimentos. Bom, tudo começou pela minha mãe. Ela sempre foi uma amante da nutrição, desde criança, assim, ela lutou contra o peso, né? Ela sempre esteve em sobrepeso. E o grande receio dela é que eu partisse para o mesmo caminho. Então, desde criança, ela já cuidava da minha alimentação. Por exemplo, se eu queria repetir a comida, ela pegava meu prato, ela que servia, pegava meu prato, enrolava para me servir mais uma vez. E quando ela chegava com o segundo prato, eu já não tinha fome. Então ela tinha, era gostosa. Ela escondia comida. Ela não me enganava. Então ela tinha algumas técnicas assim que ela usava por receio que eu fosse engordar também. E sempre falando de alimentos, sempre lendo. Não sei se você lembra daquela revista Boa Forma. Sim, lembro. E assim, tinha assinatura e lia e falava sempre disso. E quando eu peguei ali o ensino médio, comecei a estudar as profissões mais a fundo, veio a nutrição como algo mais forte por ela. Então ela foi minha inspiração, eu diria, pela nutrição. Há quantos anos você já é formada? Me formei em 2010. Caraca, já tem 12 anos. Vai fazer 12 anos.
É um tempinho já. Caraca, você já saiu fora do seu peso alguma vez ou não? Não, nunca. Já estive em baixo peso. Ah, Mas tava sobrepeso abaixo, não. tá? É, abaixo sim. Que também não deixa de ser algo ruim, né? Então, essa é uma coisa engraçada pra gente falar. Por exemplo, as pessoas, eu vou falar por mim, tá? Eu cheguei no Derek, por exemplo, porque, gente, a Thalita, ela é de Goiânia. Então, aí você me pergunta, mas como é que ela é sua nutricionista e ela é de Goiânia? A gente faz tudo online. Então, é a disciplina que a gente tem que ter. É. Né? É aquela coisa que às vezes ela manda pra mim, nossa, tô orgulhosa, porque você tá ali, você tá focada, tal, não sei o quê, mesmo sem estar presente. Só que em conjunto com o Dr. Derek, eu tô quinzenalmente fazendo a bioimpedância. Então a gente controla a minha taxa de gordura com a minha taxa, né? Eu tenho essa corrida, pra quem me segue já no meu Instagram, @nadutraoficial, toda vez que eu tô lá no Derek, eu fico brigando lá com a balança da bioimpedância, da corrida da gordura com a massa. E a gordura ainda tá na frente, pelo menos a daqui é do assim, barril. é importante até explicar essa diferença. A Exato. bioimpedância, né? A bioimpedância ela é um exame que fragmenta o peso. Então vamos supor, eu tenho 50 quilos. Desses 50 quilos, o que é gordura? O que é massa muscular? O que é água? O que é massa óssea? Porque as pessoas acham que peso é só gordura. Exato. Ah, perdi peso, emagreci. Ganhei peso, engordei. Então, não é. não é. É isso que eu ia falar agora, porque quando eu cheguei no Derek, ele falou, qual que é o seu objetivo? Eu falei, 54 quilos. Mas os 54 quilos é de quando eu era, entre aspas, né, magra. Porque a magreza vem do peso. E tá errado. Porque eu tô trocando a massa magra, que é o músculo, né, pela gordura. Então a gordura vai e entra a massa. Então hoje eu tenho 63 quilos de massa. Continuo vestindo o meu manequim 38. Como eu vestia lá com 54 quilos. Provavelmente vocês aí em casa já escutaram essa expressão, assim, é o falso magro. Isso é muito real. Muitas pessoas que têm um peso baixo ou estão num peso bom para a altura, que é o IMC, o índice de massa corporal tá ok dentro dos padrões de normalidade, mas tem diabetes, tem hipertensão, colesterol ruim é alto, Sim. E infartam também, né? Sim. Ou seja, não é o peso estar baixo, não é chegar no peso ideal, é estar numa composição de corpo boa. Na saúde perfeita, em plenitude. Né? Eu costumo falar que é que nem você entrar lá na sua conta bancária e olhar só o número. Um exemplo, R$1.000. Se você não consegue ter acesso ao C de crédito ou D de débito, ou está azul ou vermelho, não dá para saber se aquele 1.000 ali é positivo ou não. Sim. Você tem R$1.000 devendo ou se você está sobrando R$1.000. Sim. E o peso é a mesma forma. Se você não sabe a composição do seu peso, é impossível você falar que esse peso é bom ou é ruim. Se ele estiver baixo, ele está bom? Não. Pode ser que ele esteja baixo, mas a composição ruim, e aí é onde interfere muito na saúde, não é nem na estética, né? Esteticamente a pessoa fica bem de roupa, tá? Magra, um exemplo, né? Mas a composição desse peso é ruim, é onde vem as doenças, mesmo a pessoa tendo peso baixo. É aquela coisa do sobrepeso, por exemplo, né? Tem gente que se sente bem com o corpo e tá tudo bem, desde que se tenha saúde, né? Porque nem todo sobrepeso é falta de saúde e nem toda magreza é sinônimo também de saúde, porque você pode estar com sobrepeso, se sentir bem com o seu corpo, a saúde está em perfeito estado, né? Ou seja, pressão arterial, essas outras coisas, tal, e a pessoa, cara, tô bem, e às vezes não é nem por comer. Qual é esse distúrbio da pessoa, né, ter esse sobrepeso sem ser pelo fato da pessoa comer demais ou comer doce? Porque eu conheço pessoas que são obesas, porém não comem praticamente quase nada, mas continuam obesas. É algum tipo de doença, ou é tireoide? A obesidade ela é uma doença, então pode ser que tenha alguma desregulação hormonal. A parte da genética que contribui muito, né? Eu costumo falar sempre que a genética ela não determina, mas ela contribui, ela atrai. Então, porque minha família inteira tem sobrepeso ou é obesa, eu vou ser. Não, mas eu tenho uma propensão maior a estar obeso se eu não me cuidar. Então, realmente tem pessoas que têm distúrbio
da obesidade, e isso aí não tem como você negar. Tem que tomar mais cuidado do que uma pessoa que não tem essa doença. E como é que é, por exemplo, pessoas que a gente nota isso, braço fino, perna fina, o pescoço fino, tudo tal, mas ela tem a gordura localizada mesmo na cintura. O acúmulo maior, onde a gente mais precisa de energia, de circulação sanguínea, tudo é aqui, nessa região do abdômen, né? A gente chama de core também. Core? Core, que é essa região aqui. Ou seja, se você tem um acúmulo maior de gordura aqui, a queima tem que existir. Esse acúmulo sempre vai vir para a região abdominal. Então, mas como é que a gente queima essa gordura abdominal, então? Não tem como focar. O corpo não vai, seu cérebro não vai entender, agora eu vou gerar um comando para queimar a gordura só na barriga, só no abdômen. Não. Você tem que trabalhar o corpo todo. E em conjunto com isso tem que haver o ganho de massa muscular. Porque se essa pessoa já é magra nos braços, nas pernas, isso indica que a fraqueza muscular, que a baixa massa muscular é batata, tá? Se a gente fizer o exame de bioimpedância, por exemplo, nós vamos ver que essa massa muscular é baixa, porque os membros já estão fininhos, né? E o que tem ali é gordura. Só que a baixa massa muscular não deixa você perceber que essa pessoa também tá ganhando gordura nos braços, nas pernas, mas a gordura tá ali, ela existe. Só que o músculo tá bem baixinho. É onde não fica volume, não fica volumoso. Porque, assim, as pessoas falam, mas eu tomo remédio para emagrecer, para tirar minha fome, para não sei o quê. Só que esse remédio mexe com o psicológico também da pessoa. A medicação, ela é uma grande aliada. Ela dá um suporte muito bom. Assim como alguns procedimentos, né, ou cirurgias, o balão intragástrico, cirurgia bariátrica, são aliados. Mas eles sozinhos não mantêm o emagrecimento. Então eles é como se fosse uma ponte. Você tem ali um caminho, um suporte para você atravessar. O continuar esse caminho é por conta própria da pessoa. Por isso que 90% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica, colocam balão intragástrico, fazem acompanhamento nutricional, sofrem do reganho de peso, porque não cuida da cabeça, não faz uma terapia em conjunto, não tem um acompanhamento nutricional. E aí você tem aquele suporte de não sentir fome, por exemplo, da medicação, que foi uma coisa que você citou, que é o mesmo papel também do balão gástrico, né? De inibir o apetite e tudo mais. Só que quando isso sai de cena, a alimentação saudável já não existe, não tem base nutricional, não tem acompanhamento nutricional. Aí vem aquela fome, a vontade de comer também, a ansiedade, e a pessoa começa a não conseguir mais se controlar, porque o que estava controlando foi tirado. Agora, se você entra com a medicação e você tem esse suporte nutricional, uma terapia, você consegue tirar o suporte e mesmo assim se manter. E como que é feito? Vamos supor, eu sei que a gente muda, né? De 2 ou 3 meses, acaba mudando a dieta para o corpo não viciado somente naquilo, né? Entender que a gente pode comer de tudo. Mas é o que eu estava conversando esses dias com um amigo, que eu falei assim, não adianta a gente querer emagrecer, perder peso, né? Por conta da saúde mesmo, que inclusive ele teve um AVC, essas coisas todas, né? Se a gente não mudar radicalmente por um tempo, um determinado tempo, para o corpo entender que agora é hora de queimar e não de ganhar. Seria isso? Né? E aí depois sim a gente pode voltar a comer de tudo, mas ponderar a quantidade. É isso? É exatamente isso. É o objetivo. É que nem quando você, eu vou trocar de carro. Vou economizar R$100 por semana. Ok. Aí chega no fim de semana, você fala, quer saber? Eu vou gastar R$30 esses R$100. Vai comprar o carro? Vai, mas, poxa... Vai demorar mais um pouco. Você comprar em 1 ano, você vai comprar em 2, 3, dependendo do tanto que você gastar nesse fim de semana. Então, às vezes compensa... É uma boa coisa. Às vezes compensa muito mais economizar e poupar um pouco, deixar de lado algumas regalias, né? Ou alguns encontros, porque infelizmente ou felizmente, né? Porque comer é muito bom, tudo envolve comida, até velório tem comida, né? Então, em todos os momentos, a comida ela tá ali presente. A comida é energia. Então, assim, não é uma coisa que você vai deixar de estar presente o tempo todo. Mas tem alguns locais que eles vão te levar a consumir, a comer ou a beber. E aquilo vai te tirar do seu objetivo.
E a mesma coisa também dessa poupança que eu falei, dessa troca de carro, né? Se você ia num restaurante que um padrão era um pouco melhor, o valor é um pouco maior, você troca, vai num mais simples, um valor mais em conta. Depois que você trocar o carro, você volta de novo às regalias. E a alimentação é da mesma forma. Chegou no objetivo, se mantém podendo comer aos fins de semana ou todos os dias um pouquinho. E depende muito do que foi programado para cada pessoa, né? E aquela coisa de comer de 3 em 3 horas, acelera mesmo o metabolismo ou isso é, Não, isso fake? É uma grande balela, né? Até porque, eu falo assim, se fosse real comer de 3 em 3 horas, gerasse esse acelerar de metabolismo, esse emagrecimento, o homem das cavernas era todo mundo gordinho. Todo mundo obeso, né? Porque não tinha relógio, como você ia controlar, né? É verdade, tem razão. A cada 3 horas eu vou me alimentar. De fato, o que acontece é que muitas pessoas, quando passam de 3, 4 horas sem alimentar, começa a vir aquela fome, né, que vai batendo, batendo. E se você está trabalhando, ou num telefonema, uma conversa com um amigo, algo que te distrai, você não dá atenção à fome, porque ela consegue segurar um pouquinho. Depois que você volta a atenção, terminou ali o que você estava fazendo, aí você percebe aquela fome e vai lá e come. Só que a maioria não consegue se controlar nesse volume. Aí é onde faz 1, 2 refeições no dia, mas em grande volume. Tá. Porém, se o ficar mais de 3, 4 horas faz com que nas outras refeições você consiga comer de forma equilibrada ou se manter no que está na sua dieta, não tem problema. É onde muitas pessoas são adeptas do jejum intermitente. Se sentem confortáveis, né, em ficar ali a manhã toda sem se alimentar e ir direto para o almoço e conseguem manter o volume, mas o acelerar o metabolismo, não. As duas únicas coisas que aceleram, de fato, o metabolismo. Massa muscular, ela de fato deixa o metabolismo mais acelerado, e a genética. Nascer com a tal da genética boa, né? Eu sou pita. Sabe o que é pita? Não. Dentro da Ayurveda, aliás, gente, eu tô pra trazer aqui a Madevi, que ainda não veio, mas, nega, eu vou te pegar de jeito ainda. A Ayurveda, ela diz que cada pessoa, que isso deve ter na nutrição, obviamente, tem um biotipo. Isso. Né? O Pitta é fogo, o fogo consome mais rápido, ele queima mais rápido, então são as pessoas mais magras, mais ágeis e tal. Entendeu? É uma pantera, como diz ela, né? Aí tem as pessoas que são Kapha, que é Pitta, Kapha e Vata, são 3, tá? Que são 3 doshas. Aí o Kapha, ela diz que é como se fosse um elefante, mais sustância, que tem aquela coisa mais, aqui como é que chama quadril. Isso aqui? O quadril mais largo, tal, e mais, a pessoa mais, né, demora mais para queimar as coisas. Esse é o Kapha, que aí junta líquido, retém líquido, essas coisas, tal. E o Pitta, Kapha, Vata. E o Vata, ela fala que é como se fosse um bambu. Que é aquelas pessoas magras, que não ganha peso de jeito nenhum e que tem a cabeça voada e demora pra pensar, não sei o que lá, e tipo, será que vai chover? Entendeu? Esse é o Vata, mas isso a gente entra em desequilíbrio. Que nem eu sou Pitta, mas eu entro muito rápido em Vata. Mas muito rápido. Tipo, eu tô, você quer... O que eu tava fazendo mesmo? Putz, cara... Então, tem uns alimentos dentro da Ayurveda, porque eu pergunto muitas coisas para Thalita, por exemplo, que eu misturo as duas coisas. Eu misturo a Ayurveda com a nutrição. Porque eu não como farinha branca, eu não tomo leite, eu procuro não comer doce, o que é bem difícil. Esses dias eu mandei uma mensagem para ela assim, pelo amor de Deus. Desesperada. Pelo amor de Deus, eu preciso comer um doce depois da janta e do almoço, um chocolatinho, qualquer coisa. Ela falou, pode ser um chocolate 70? Explica por que isso. Por que o chocolate 70 eu posso e um Ferrero Rocher eu não posso? O chocolate 70%, a concentração do cacau é maior. E o cacau ele tem alguns componentes que inibem a ansiedade, a vontade pelo doce. E trazem essa calmaria também, só que uma calmaria que se sustenta. Tá. O açúcar, ele traz essa calmaria, né? Ele produz hormônios de prazer e bem-estar, mas não se sustenta.
É onde você come e aí você vai criando aquela, como se fosse uma dependência. Mas porque o açúcar é uma droga, gente. Literalmente é uma droga. Então a pessoa, eu não sou viciada, mas come chocolate, come doce. Então você sim. É um vício também. O açúcar, assim, o carboidrato em si, ele é importante. O açúcar refinado, não. Mas porque as pessoas acham que açúcar é tudo, né? Sim. E não é. Então, o açúcar branco, ele não é algo imprescindível. O açúcar mascavo, porque o açúcar mascavo é o açúcar que não é refinado, é o que tira já diretamente da cana, né? Por isso que tem um gosto característico, Mais né? forte, Então, ele faz menos mal do que o açúcar branco ou ele faz tanto mal quanto o açúcar É a branco? mesma coisa. É a mesma coisa. A única diferença é que ele tem mais nutrientes, vitaminas, só. O resto, para quem Então está não em processo adianta- de emagrecimento, Não nada. adianta merda É que nem o arroz integral para o arroz branco. A diferença é nenhuma, só nutricionalmente falando. E o índice glicêmico do arroz integral, ele é liberado de forma mais lenta, né? Que o índice glicêmico dele é mais baixo. Então, você vai ter o pico glicêmico, que a gente chama, que é esse absorver do açúcar de forma mais lenta na corrente sanguínea. Para um diabético, por exemplo, o arroz integral é uma opção melhor. Tá. Mas para uma pessoa que está em processo de emagrecimento, não faz diferença nenhuma. Mas é o cálculo do arroz branco, essa proporção do branco para o integral. Porque dentro da Ayurveda, de novo, entra aquela coisa do branco. Porque se o arroz ele já vem daquela forma integral, ele passa por processos para se fazer branco. Isso. Então, esse processo entra veneno. Também. Entra, como é que chama aquele coisa? Tem um nome, gente. Amoníaco, amônia, não é isso? Sei lá, que é para poder deixar branco. O processo industrial. Industrial, Falou que esse processo industrial já não é legal. É a mesma coisa do fumo, do cigarro, de qualquer coisa, gente. Tudo que a gente come processado é prejudicial à nossa saúde, não é É isso? o que a gente sempre fala assim, quanto mais tempo de vida o alimento tem na sua casa, menos tempo de vida você vai ter. Quanto menos tempo ele dura na sua casa, mais tempo de vida você vai ter. Não é também aquele extremismo, não vou comer nunca. Só não tem nem como, né? A gente não tem a nossa terra para plantar. É a frequência. Né? Se você for olhar mesmo orgânico é quase que nada. Porque tudo tem um veneninho, né? Não tem como não ter. E aquela coisa de, tipo, que nem eu quando eu tô comendo alguma coisa, tô almoçando, tô jantando, tô comendo até um lanche, se for o caso, eu não consigo beber junto. Tomar um líquido, o que for. Água, refrigerante eu já não tomo há muitos anos. É outra coisa que depois a gente vai falar sobre refrigerante e suco. Mas essa coisa de comer e beber faz mal? Só faz mal para Barriga d'água. Chato. Só faz mal para quem tem problemas com digestão. Então, por exemplo, eu almocei e bebi água ao mesmo tempo, né? Estive ali almoçando e bebendo água. Após a refeição, se eu fico com gases, uma distensão abdominal, uma dificuldade na digestão, é provável que essa água está prejudicando a digestão do meu alimento. Então, a gente deixa ali para 15, 20 minutinhos após a refeição para beber água ou qualquer outro líquido. Porque o que eu ouvi falar uma vez era que quando a gente está comendo e se a gente bebe, acho que isso ficou no meu cérebro, gente. Quando a gente ingere algum tipo de coisa, o corpo não absorve os nutrientes necessários que o corpo precisa. É mito isso? É mentira? É mais por conta da digestão, porque a digestão ela auxilia nessa distribuição de nutrientes e vitaminas. Então você reduz um pouco disso daí. Mas não retira 100% não. Agora, atrapalha no processo de digestão, porque o líquido, o cérebro entende que ele é parte do suco gástrico. Então Entendi. ele libera menos suco gástrico e aí a digestão fica prejudicada. Você tem um volume de alimento grande para uma produção de suco gástrico pequena. É onde vem os gases, esse desconforto, né? Esse inchaço abdominal. Eu vi uma vez um vídeo de um cara comendo, misturou uma maçaroca numa bacia desse tamanho, com uma colher desse tamanho, e ele fazia e pau! Cara, ele comeu aquela bacia inteira, tipo, em menos de 15 minutos. O que acontece com... E o cara não era gordo, não era obeso, tá? Magro.
Mas como é que é essa coisa? Como é que você enxerga, por exemplo, as pessoas que vão... Nos Estados Unidos tem muito isso, né? De competição de comer quem come mais hambúrguer, quem come mais coxinha, mais... enfim. Como é que é isso visto por você que cuida da saúde? Essa pessoa não tem avestruz? O impacto, você fala como que isso vai impactar na saúde ou não? Se isso tem algum problema da pessoa. Porque, cara, o cara é magro, mas ele come uma bacia desse tamanho de comida. Esse vai muito do cérebro também, de adaptação, do volume. Porque o nosso cérebro vai se adaptando ao volume. Tanto é que começo de dieta é sempre difícil para a pessoa reduzir o volume de alimentação, né? Você aí vem dor de cabeça, fraqueza, as vistas dão aquela escurecida, porque o cérebro ele fica tentando te fazer se render àquilo que você já era adaptado. E esse processo de desvincular do volume é totalmente cerebral. Então a gente fala, meu estômago está ficando dilatado. Isso aí não vai existir. A anatomia do estômago ela é uma só, né? Não vai ficar ali abrindo, então vai expandir os órgãos todos, né? É uma questão cerebral, né? De você se adaptar com esse volume e manter aquilo ali. E o que eu mais escuto em consultório, Ana, é legal que o pessoal fala assim, agora que eu começo a liberar as refeições livres, né? O pessoal chama de dia do lixo. Eu falo que é dia do luxo, que é bom demais, né? Chamar a comida boa de lixo é maravilhoso. É um pecado. Gente, quem não gosta de uma pizza, de um hambúrguer, de uma taça desse demais. tamanho com doce? É bom demais. Então, assim, eu começo a liberar, o pessoal fala assim, mesmo eu fui tentar comer e não consegui. Exato. Por quê? Porque o cérebro já estava acostumado àquele volume menor. Enjoa rápido. O paladar fica mais sensível. Então, aquilo que era doce e você achava muito bom, começa a se tornar extremamente doce. Exato. Você não consegue comer tanto mais. As eu fui comer gustativas ficam mais... esses dias o chocolate 70, né? Que eu já estava acostumado a comer ele. E aí eu fui comer um quadradinho só de um talento que eu adorava. Cara, eu falei, que é isso? Não consegui. A pessoa falou, quer mais? Eu falei, não, quer não. A gente vai poluindo muito as papilas gustativas, né? Esse pessoal, como é que chama quem? De vinho? É o sommelier. Eles têm um paladar, tem várias coisas de alimentos que eles não podem consumir, bebidas, porque o paladar tem que estar ali apuradinho. Apuradíssimo. E é engraçado porque quando você já viu como é que é feita essa degustação? Não. Eles primeiro cheiram, né? Faz um buquê, tal, cheira, pá, aí vai lá anota. Aí depois eles dá só uma de leve pra ver não sei o que, porque eu também não sou sommelier, gente. Não sei o que, e depois, aí eles põem na boca, bochecha, alguns engolem, dependendo do que eles estão fazendo, né? Então, se é para ver vários vinhos, eles não engolem, eles cospem. Aí depois limpa acho que com água com gás, para depois provar o outro. Mas eles cospem. A mesma coisa da cerveja. Então, assim, isso é mais uma prova que as papilas gustativas, elas, às vezes, você não está nem sentindo o gosto. Exato. Eu sempre falo para os meus pacientes, o sorvete, por exemplo, ou qualquer alimento, se você for parar para pensar, você só sente a primeira bocada daquilo ali. O sorvete, você começa a sentir, chega um certo momento que você não está mais sentindo o gosto, o paladar por aquilo, o sabor, já é mais por terminar de comer, por acabar. As sensações, elas se dão no início. Quando você começa a comer. Quando você finaliza, você vai, né? Aquela sensação de enchisto, feio. Mas não de sabor. O sabor é no começo. Aquele iogurte que a gente toma, que é com whey. Sim, os iogurtes proteicos, né? Eles têm leite? Ou é iogurte? Porque o iogurte, ele não é... Tem. O whey protein, na realidade, ele é a proteína isolada do soro do leite. Então, ele é leite. E eu posso substituir, por exemplo, o iogurte desse proteico, né, do protein, por whey mesmo. Então, vamos supor, ao invés de eu fazer um iogurte, eu vou lá, bato um whey e jogo olha, eu fazer uma consulta. E jogo a proteína. Não, como é que chama aquilo? Granola, por exemplo. Pode. Isso aí Ele substitui esse iogurte. O mais tradicional é o whey protein em pó
com água ou com leite. É, o eu tomo iogurte com proteico água. é muito recente, né? Essa pegada agora por E é caro praticidade. pra caceta, meu. Praticidade, né? Então, às vezes pelo prático você paga bem mais caro. Mas o tradicional, o raiz é o whey de pó e misturar na água ou no leite mesmo. Aliás, pra quem tem intolerância à lactose, gente, eu tô fazendo uma propaganda aqui, hein? Olha lá, tô ganhando, hein, gente? Não tô. É da Bilim. A Bilim me manda alguns produtos que não tem lactose. E é excelente. Tem um de baunilha com canela, que pra mim é o campeão. É, depois eu vou dar pra você provar também. Opa. E quem sabe, né, não fazer uma parceria com você lá em Goiânia. Expandir, Bilim, lá pra Goiânia, pô. Vocês estão no Brasil, mas a doutora Thalita tá aqui, vai que, né? Eu prezo muito por qualidade do produto e sabor. Porque não adianta, às vezes, ter uma qualidade Não, é maravilhoso. nos ingredientes e o sabor ser ruim, né? Eles Não dá têm pra um se chá manter. também diurético, que eu também tomo, que eles me mandam. E tem o colágeno hidrolisado deles também, que é maravilhoso, que é um... Na verdade, ele é da cor da tua roupa, assim, é creme. A hora que você põe a água, ele fica vermelho. Porque ele é de jabuticaba. Pô! Bacana. É incrível, gente. Olha, me dá até água na boca, mas eu só tomo à noite. Aliás, é outra coisa que eu quero te perguntar. É real isso que a gente... Vamos supor, o colágeno geralmente você toma em jejum e à noite para o seu corpo metabolizar enquanto você dorme. Isso é real ou é mito também? Não acredito muito, não. Assim, pelos estudos, não. Não é real. Mas Tá. é uma questão de você criar hábitos. De não esquecer de usar, de tomar. Porque a absorção, ela vai acontecer. No caso do colágeno. E o colágeno ele tem que ser ministrado com vitamina C para ele poder metabolizar? ou é? É melhor. Ah, A tá absorção- vendo? agora foi bom. Não, porque A absorção é melhor. são coisas que vão falando que eu falo, mas isso é mito ou é verdade, né? É verdade, a absorção é melhor. O suco detox, por exemplo, é mito ou é verdade? É mentira. Nada desintoxica o nosso corpo, só o fígado. O fígado já faz todo esse papel por nós. Então, O mas a gente termo não... detox é porque você acaba inibindo o consumo de outros alimentos, né? Fala, vamos fazer uma desintoxicação. Você fica ali só na água, no chá, no suco verde, né? Que é o famoso suco de couve. E você só fica naquilo. Então você acaba limpando. Se tinha resquícios de alimentos no seu estômago, você vai eliminar. O intestino vai funcionar melhor. Por isso que se fala de desintoxicação. Mas não é um detox, né? Você não elimina toxinas dessa forma. E de que forma que a gente elimina, então? O fígado faz todo esse papel por nós. Ele é quem filtra tudo. Tudo de ruim é o fígado quem vai filtrar isso aí. E quando o fígado é ótimo, né? E quando o fígado tá frigado? E quando o fígado tá zoado, por exemplo? onde Como é que a as gente faz? É onde as pessoas começam a ter que fazer tratamento. Então, porque Tomar o fígado é o único órgão que se regenera dentro do corpo, não é isso? Mas a medicação, ela é sempre usada. O pessoal toma muito, né? Esses medicamentos, por exemplo, quem bebe, pós-bebida entra sempre alguma coisinha ali pro fígado, para dar aquela acalmada. boldo, porque trabalhou por exemplo. muito. Boldo, nossa. Boldo. O amargo, ele é um remédio pro corpo? Porque falam que tudo que é amargo é bom pro corpo. Pro fígado, pro estômago. Normalmente são bebidas, são raízes, plantinhas que já dão uma limpada mais rápida. Então, cria um equilíbrio. A gente chama de homeostase, né? O que é melhor? Aliás, tem muita gente que vai treinar de manhã em jejum. Isso é bom? Depende da composição corporal. Uma pessoa que é muito magra e está em busca de ganho de massa muscular, ela precisa de energia, ela precisa de substrato. Então, como que eu vou ganhar massa muscular se eu não estou me alimentando? Eu tenho que comer. E aí você, durante o treino, vai ter uma queda de energia, fraqueza. Isso aí não vai gerar ganho de massa muscular, muito pelo contrário, a gente vai ter a queima de massa muscular. Mas uma pessoa que está em sobrepeso, ela tem energia de sobra. Então a gordura ela é usada como energia. Porém, mesmo em sobrepeso, eu vou treinar em jejum, eu fico mal, me sinto fraca, o treino não rende, é sinal que eu tenho que entrar com alimentação antes desse treino. E aí vai de pessoa para pessoa. Vai de pessoa para pessoa.
assim, o que a pessoa sente mais conforto. Tem pacientes que, vamos supor, bate uma vitamina, vai treinar e fica ali voltando aquele líquido. Aí já não é legal. Então já prefere alimentos sólidos. Não, mas pra mim não adianta, treinar por exemplo. com pão, comer um pão antes, um queijo, a pessoa sente mais conforto. E que nem, vou falar do meu caso aqui pra gente, porque deve ter mais gente. Se eu faço um pré-treino antes de sair de casa, seja sólido, seja líquido, seja gasoso, a louca, não. Sólido ou líquido, e eu tô naquela coisa da... Porque o meu treino é intenso, porque o carrasco é babadeiro. Mas ele volta, sempre volta. Ou fica aquela coisa do... eu vou... Ai, desculpa aí, Borel, tô batendo aqui no bagulho. Eu vou arrotando, cara, é muito louco. Eu falo, cara, eu não tô aguentando. Fica direto. O que eu tenho que fazer? Ou é normal isso? Ou não é normal? É porque a sua digestão é um pouco mais lenta. Algumas pessoas têm isso só pela manhã. Essa indigestão pela manhã. Tanto é que comem e ficam ali sentindo nauseadas, não, mas é só quando enjoadas. eu vou pra academia. E tem pessoas que sentem isso sem treinar. Come e sente enjoo, náusea, porque a digestão é um pouquinho mais lenta. No seu caso, o ideal seria colocar essa refeição de pré-treino um pouquinho mais cedo. Se você está comendo 30, 40 minutos, vai ter que jogar 1 hora, 1h20, 2 horas, vai ter que ir adiantando essa refeição. Vou ter que acordar 4 horas da manhã para comer. Meu Deus, que diabo é isso? Acordar com as galinhas. Caraca. Outra coisa que a gente tem sempre dúvida também é refrigerante. É um veneno, né? É a mesma coisa que comer um açúcar? Não. Não é veneno? Não, eu costumo falar que veneno é o que você ingere e morre. O resto não é veneno, é equilíbrio. Porque o refrigerante, ele é beleza, é um veneno, mas você não deixa de tomar cerveja, não deixa de tomar um vinho, não deixa de comer um pudim. Então, assim, a gente tem que parar com esse extremismo, sabe? Essa coisa de, eu vou tomar e tô colocando um veneno dentro do meu corpo. Não. É mais a frequência daquela ingestão, o volume. Porém, a preferência é sempre para o 0, em termos de resultados. Se eu estou num processo de emagrecimento, ganho de massa muscular, o refrigerante 0 açúcar, 0 caloria, ele é a melhor opção. Por saúde, nenhum dos dois. O ideal seria a água. Que é o que eu faço. Você já é um grande exemplo nisso aí, porque a sua alimentação realmente ela é exemplar. E já era antes de mim, viu? Eu não sei, mas isso devido a Madhya Silvia. A Ayurveda. Então, porque assim, eu vi alguns vídeos, eu não sei se também, né? Do refrigerante normal e do refrigerante 0, o quanto de açúcar o cara fez. Tem demais. Quantos copos? Quantos copos de açúcar tem em um copo de refrigerante? É assustador. Se não me engano, aquele copo americano deve dar uns 4 ou 5. De açúcar. Eu acho. Não é uma então, certeza. Um copo de refri tem 4 copos americanos de açúcar. Ou seja, e o Diet, eles colocaram que tem mais açúcar ainda do que o normal. É o adoçante, né? Açúcar não. Então, mas se fosse pesar... sim, para dar o paladar doce. Para dar doce, o paladar isso. do doce, ia dar quase o dobro de copos americanos para um copo de diet, de refrigerante diet. O adoçante ele é usado em peso, né? Para criar esse paladar também, para dar sabor, né? Conferir sabor, é onde entra o sódio em maior volume. Qual é o que acontece quando a gente... Porque o sódio ele não está presente só no refrigerante, nem o açúcar também. No sal também, né? Tem no sal, tem... O sal de rocha também tem, só a sódio? Sal rosa, do Himalaia, essas coisas tem também. Só que o teor de sódio é bem baixinho. Menor quantidade. Tanto é que você tem que usar mais para adoçar. Não, para salgar. Perdão, para salgar. Isso. Nossa Deus. Vou colocar sal no abacate agora. Então assim, as pessoas fazem a troca do sal, por exemplo, um sal refinado e troca por sal rosa. Mas coloca muito sal rosa do Himalaia, né, que virou moda. Não adianta em nada, porque se você for ver o teor de sódio do rosa ficou igual ao do branco. E o marinho? Mesma coisa, É teor igual. de sódio menor.
É que agora que eu acostumei com o sal rosa, eu não consigo voltar pro normal. O paladar, o sabor é diferente. Né? É a mesma coisa, café sem açúcar, chá sem açúcar. Tudo eu tomo sem açúcar, tudo sem açúcar. Até o limão. Aliás, é outra coisa que eu ia te perguntar. A água morna pela manhã em jejum, ela é boa pro organismo? Dizem que sim. Há controvérsias em relação à água morna. O que ajuda muito é no intestino. Porque eu sinto quando eu não faço isso, o meu intestino fica seco. E porque eu todos os dias, gente, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu desço um copo de água morna, pau. E às vezes eu espremo um limão e pau também. Melhor ainda para o funcionamento intestinal. Né? Porque o limão, ele não é ácido, ele é alcalino. Isso. Tá vendo, gente? Ah, na Dutra também sabe falhar as coisas. Na Dutra é cultura. Na Dutra é cultura. Então o limão de manhã também faz perder peso em jejum? Tipo, você acorda em jejum, óbvio, né? Levanta, vai lá, espreme um limão com água e pau, toma. Isso aí ajuda também a acelerar o metabolismo? A gente fala o seguinte, que o limão ajuda a perder peso. Mas só se o limoeiro tiver uns 15 quilômetros da sua casa. Como assim? Você tem que correr para ir buscar o limão, é isso? Aí você emagrece. Isso é um mito, né? Assim, não existe isso. Ajudar o emagrecimento de forma alguma. Gente, eu sempre achei que ajudava. Não. Então ajuda só no intestino? Funcionamento intestinal. Porque dizem que assim... Para uns, né? Não é todo mundo também, não. Para você saber a sua saúde, olhe para o seu cocô. Isso, super fato. Olha! Então não é mito, é verdade. Então, verdade. Se você tem um cocô banana, a tua saúde tá bala. E que não boia. Ele tem que afundar. Gente, por quê? E se tiver boiando? Fala que tem, assim, falam não, né? Eles falam que tem mais bactérias. Bactérias ruins, elas ficam né? nadando. Tipo isso. Não vamos afundar, não vamos afundar. A minha mente o intestino é o nosso segundo cérebro. Então a gente eu, por exemplo, me preocupo muito com o funcionamento intestinal. Porque se você está se alimentando e você não está evacuando, não está indo ao banheiro, alguma coisa está errada. E isso vai prejudicando. Hoje tem se estudado muito o intestino por conta disso. Porque muitas doenças, elas têm como base, como raiz, o mau funcionamento intestinal. Então, gente, vamos prestar atenção no nosso cocô. Tá vendo? Cocô é saúde. Olhe mais para a sua bosta, literalmente. Nossa. Uai, mas é verdade, gente. Ué. Né? Porque geralmente a primeira pergunta que se faz é como é que tá o seu intestino? Você tá indo no banheiro? Como é que é seu cocô? É banana? É água? Os formatos, né? Porque às vezes, dependendo do que eu como, gente, é sério isso. Porque como eu não como farinha branca, quando eu como, o que acontece? O meu cocô fica cocô de cabrito. Ele vai saindo bolinha, pá. Então eu falo, opa... Não tá legal. Não tá legal, mas aí eu vou pensar, é porque eu comi tal, farinha, nanana. E quando eu volto à minha alimentação, isso é um dia, tá, gente? Já faz diferença. Tô mentindo? Não. Porque quando a gente não come, o corpo sente, né? Agora, quando eu volto a comer, no dia seguinte, passa o primeiro dia que eu comi bem, né, corretamente, tem ainda um pouquinho dele aglomeradinho, mas depois vem a banana de novo, né? Que desce liso. E é importante até a gente frisar no consumo de água. A ingestão de água ela é imprescindível, não só para o funcionamento intestinal. Por exemplo, acho que você vai se lembrar da gente conversando na nossa consulta sobre a ingestão de água na importância do ganho de massa muscular. Porque 70% do músculo é feito de água. E o nosso organismo ele precisa de água, né? Assim, eu falo que a água ela é o GPS do corpo, ela vai guiando tudo que você come de bom, nutrientes, vitaminas, ela guia isso aí. É por isso que eles falam assim, o cabelo está caindo, a pele está enfraquecida, a unha está enfraquecida, a pele está ressecada, aumenta a ingestão de água. Por quê? Porque a água ela vai ajudar em levar esses nutrientes para cabelo, pele e unha. Então, sem água também, até o emagrecimento fica prejudicado. A pessoa fica ali retendo muito líquido, é onde muitas pessoas
que estão com retenção de líquido vão para quê? Para chás diuréticos. Por quê? Porque eles ajudam nesse processo de eliminação, repõe a hidratação e ajuda a eliminar o que está sendo preso no corpo. A água, sem água não dá. Mas tem muita gente que substitui a água pelo refrigerante. Aí é péssimo. Que aí eu falo, mas eu não bebo água, eu bebo coca. Gente, como assim? Coca não mata a sede. Guaraná não mata a sede. Refrigerante não mata a sede. Ele te mata, mas a sede não. A gente escuta, eu tô com sede, eu tomo uma cerveja. Eu tô com sede, eu tomo um refrigerante. Exato. Não faz sentido. É loucura isso, porque às vezes quando eu também... Se eu tomo uma garrafa de cerveja, por exemplo, que eu não consigo beber muito, gente. Quem me conhece sabe. Você me conhece, você sabe. Então, se eu tomo 2 copos de cerveja, eu tomo uns 5, 6 de água. Né? Agora, se eu tô em determinado lugar tal, e eu tomei a cerveja, sei lá, tô na praia, acabou minha água e eu tô tomando cerveja, tomo um pouco a mais, no dia seguinte, se eu não tomo água suficiente, eu acordo com os olhos secos. O meu olho fica seco. Porque eu acho que o meu organismo precisa daquela água que eu já dou para ele naturalmente. E como você trabalha muito os seus sentidos, você percebe mais. Sim. Às vezes as pessoas estão tão desatentas ao próprio corpo, tão intoxicadas, né? O termo literalmente é esse, quando o consumo de alimentos industrializados, refinados, está alto demais, que você não percebe. Né? Tem pessoas que falam, eu tô com... minha barriga tá grande. Chega no consultório e fala que só quer eliminar a barriga. Ok. Só que às vezes aquela barriga não é nem gordura. É retenção de líquido, é inchaço de uma má digestão. E aí, quando você começa a controlar essa alimentação, aumentar a ingestão de líquido, o abdômen dá aquela murchada, porque não era só gordura. Então, é importante ter essa percepção do próprio corpo. E no processo de dieta, de reeducação alimentar, você vai conseguindo, né, entender o que te faz mal, o que você come, mas no outro dia dá aquele rebotezinho, né, dá aquela inchada. E aí é onde a gente começa a ponderar o consumo. Vale a pena, não vale a pena? Para um vegano, por exemplo, como é que a gente... como é que a gente não, porque eu não sou vegano, eu como carne, mas como é que se repõe? Porque tem gente que não come carne porque não gosta realmente da carne. E ultimamente as crianças estão vindo assim, né? Não estão ingerindo a proteína animal, no caso. Então, que tipo de alimento traz essa reposição? Eu uso muito cogumelos. E para quem não gosta? Proteína vegetal, ervilha, arroz. Aí tem elas em pó, nós temos elas em pó. Os grãos também, que tem um volume de proteína muito grande. Porém, a gente sempre fica avaliando os exames de sangue, para ver se não está faltando algumas outras vitaminas, como B12. Aí tem que fazer essa avaliação. Sempre que eu cuido de um vegano ou de um vegetariano, aí eu vou para o lado, eu peço esse acompanhamento médico também, para a gente poder aprofundar nessa parte hormonal, vitaminas, nutrientes, porque é importante ficar de olho. O tipo sanguíneo, ele tem alguma coisa a ver? Vamos supor, o meu sangue é O e eu sou carnívora. Mas... Algumas pessoas que estudam isso dizem que sim. Eu nunca parti para esse lado, de ficar aprofundando, não. Mas não leva em consideração isso. E aquelas pessoas que bebem xixi? O quê? Como assim? É porque tem aquelas coisas... É que eu fico vendo essas coisas loucas às vezes. Urinoterapia. Jura? Ué. Você não sabia disso? Não. Nunca ouviu falar. As pessoas bebem o próprio xixi, não é isso? É que eu tô aqui com a doutora Marcela aí, gente. Então, eu, por exemplo, faço autohemoterapia. Eu tiro o meu sangue. Ok. E eu mesmo... Mas isso, gente, pelo amor de Deus. Tem acompanhamento médico, né? Na verdade, não. No meu caso. É que eu já faço isso há anos. Né? Então as pessoas falam, nossa, você tem 50 anos. Mas o meu eu aprendi a fazer com um amigo que já fazia. A autoemo, ela é como se fosse... Ela sobe os nossos macrófagos. Entendeu? Então ela traz a imunidade, ela aumenta a imunidade. E dizem que a urinoterapia também. Isso eu nunca fiz, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas a autoemo, você já deve ter ouvido falar. O que você acha disso? Eu acho bacana.
para quem estuda e... E sabe fazer, né? Sabe fazer, Porque tem que exatamente. saber fazer. É que hoje agora, aliás, inclusive, agora tem uma nova autoemo, que ela é o autoemo junto com gás, como é que chama aquele gás? Ozônio. Ozônio. Ozonioterapia. Junto com o ozônio. Então eles misturam o ozônio com o sangue e pau. Eu vou fazer ainda, porque eu já descobri onde tem. Porque é outra coisa que eu quero te perguntar. A ozonioterapia, ela ajuda no emagrecimento? Auxilia bastante. Tem muitos estudos recentes agora que estão comprovando isso, porque até então era só... não tinha nada que comprovasse, né? Eram só falácias, digamos assim. Mas atualmente já tem vários estudos que comprovam. E é muito bacana. Eu tenho resultados legais. Para quem faz, né? Na clínica onde eu atendo em Goiânia, eles fazem esse processo de ozonioterapia. E elas queimam, tipo, é que tem gente que, existe vários tipos, né, de ozonioterapia, que tem até para cartilagem e tal, essas coisas também, mas tem uma clínica que eu frequento também, que é a mais top, que eles fazem uns quadradinhos assim, e lá eles vão aplicando as picadas de ozônio. Eu não fiz ainda, mas eu quero fazer. É outra coisa que eu também queria entender. Que nem, eu já eliminei bastante gordura, certo? E tô ganhando a massa, né? Então eu tinha lá, quando eu comecei o meu tratamento, acho que eu tava com 60 quilos, 61, alguma coisa assim. Hoje eu tô com 63 quilos, mas de massa. Uhum. E o meu índice de gordura, lá embaixo. Tô ótima, tô adorando. Mas essa pochete aqui, que ela agora tá uma mini pochete, tá, gente? É difícil de perder. Por que a gordura abdominal, ela é mais difícil da gente perder? Eu sei que você já falou que aqui tem não sei o quê, papapá, mas eu quero entender o porquê que isso é universal. É o acúmulo. Esse acúmulo aqui então, é mais importante de se manter. Então, o corpo, de uma forma geral, o cérebro tenta manter esse acúmulo aqui, essa energia aqui, para não ter falta. Então, esse acúmulo ele sempre vai ser o primeiro a acontecer e o último a ser eliminado. Que merda, cara. Sempre. Por que não elimina de outro lugar? E aí é onde é a importância do ganho de massa muscular, porque se você aumenta o ganho de massa muscular nessa região abdominal, você aumenta a queima de gordura também. Então, trabalhar esses músculos abdominais é muito importante para se manter com esse nível de gordura abdominal baixo. Às vezes a pessoa elimina, né, essa gordura de forma consistente e rápida, só que não consegue manter isso depois. Por quê? Porque não houve ganho de massa muscular. E aí, se não tem muito músculo ou mais do que você tinha antes, você não vai ter uma ativação metabólica, você não vai ter um acelerar de metabolismo na região do abdômen. E aí é onde o acúmulo vai acontecer de forma mais rápida, onde vai ter o reganho. E aquela coisa da gordura visceral que falam, né? Que é a gordura nos órgãos. Como é que esse acúmulo ele acontece depois que o corpo já está totalmente, ou antes, ou uma pessoa magra também tem essa gordura? O magro como é que tem demais. É onde eu falei há pouco, né, sobre o falso magro. Tá. Que tem às vezes esteatose hepática, diabetes, porque a gordura entre os órgãos ela vai se acumulando pela má alimentação. Uma pessoa que é magra, que tem o peso baixo para a altura, ela vai continuar acumulando gordura. Talvez ela não vai estar em grande volume por ter um metabolismo mais acelerado, por exemplo, por genética. Mas isso não impede que essa gordura seja acumulada, que ela vire estoque. Onde tem muito magrinho que tem essa pochetezinha, né? Tem uma barriguinha proeminente. Só que esse acúmulo de gordura visceral, ele só é eliminado com o exercício físico. A dieta, ela vai inibir com que isso piore, com que aumente. Então a gente tem sempre que aliar a dieta ao exercício físico. Que loucura isso, hein, gente? Bom, quanto tempo temos, Borel? 5 minutos? Meu Deus do céu, demais, passa rápido, hein? Não, mas eu ainda tenho mais uma coisa para perguntar. Acho que era isso que você queria saber. Captei a vossa mensagem, amado mestre. Vamos lá. Escuta, como é? O povo fica rindo aqui fora com as minhas idiotices.
É porque eu sou assim, gente. Enfim. O que Tá o rindo mestre ainda, te né? falou? É o seguinte, eu tô fazendo a academia e tal, não sei o quê. Agora eu comecei a tomar creatina, que a creatina é para ajudar nos músculos, tal, a manter, né? E BCA, essas outras coisas que o povo toma, tal. O que mais ajuda na musculatura? Isso incluiria para todas as pessoas ou cada um vai, de acordo com a sua dieta, vai ter o seu tipo de suplementação. Suplementação. Depende muito da pessoa, se tem alguma doença ou não. Se existe algum tipo de disfunção hormonal, porque se existe uma disfunção hormonal, o volume desse suplemento talvez vai ter que ser um pouquinho maior. Então é cálculo, né? A gente trabalha muito em cima de cálculos. Atualmente eu uso muito whey protein e creatina. Aí vai dependendo de cada pessoa para ir alternando esses suplementos. Mas a creatina ela é espetacular. Força, resistência muscular, energia muscular, manutenção de massa muscular. Porém, tem que ter o volume adequado. Não é aquela coisa de você olhar o rótulo ali, a indicação e simplesmente tomar por tomar. Né? Então, a suplementação ela sempre vai ser individualizada. Ela é um complemento do que você está comendo. É para suprir algumas faltas, para dar um ganho um pouquinho maior, para dar mais força, mais energia durante o exercício. Tem pessoas que têm essa perda mais rápida. Um exemplo, uma pessoa que dorme mal, que não consegue descansar. E esse descanso ele atua diretamente na manutenção dessa massa muscular. Ou seja, são pessoas que a gente tem que usar um pouquinho mais de suplemento para tentar equilibrar. Lógico que não vai equilibrar 100%, que é impossível. Mas a gente tem que usar a suplementação para dar um suporte maior. E eu tenho pacientes que não gostam de suplemento, optam por não tomar e a alimentação ela tem que tentar dar conta por si só. Às vezes a absorção não vai ser tão legal, porque não tem como você falar que você vai absorver 100% da proteína que tem na carne. Aí fica aquela coisa de ir modulando, né, os volumes e tudo mais. Mas depende muito da pessoa. Tem pessoas que realmente optam por não ingerir suplementação. E tá tudo bem. Meu bem. Por falar em suplemento, eu tenho um presente pra você. Pra mim? Uhum. Ó, você vai usar muito. Uma coqueteleira. Olha, meu bem! Da Thalita Fortuna, tá, Personalizada. querida? Olha! É muito bacana. Tem os compartimentos. Show pra de bola, dá pra suplemento. colocar aqui então Tem. meu pós-treino. Tem uma molinha pra dar uma emulsificada, pra ficar numa Molinha? consistência de shake. Gente, dá pra pôr O pozinho castanhas do e tal, não sei o também, que. castanhas. Caraca, Se tiver sensacional. alguma Ai, adorei! Olha, você Isso podia aí- começar a vender isso aqui. Isso é uma mão na Uma roda. molinha, cara. Peraí, deixa eu É tirar como se aqui. fosse um fuezinho, né? Pra dar Tá. uma... Pra poder Dá mexer melhor. Fica na consistência de um shakezinho. Isso é muito bom, você vai adorar. Adorei! A E queridinha. pra você, obviamente, você faz as consultas por vídeo, faz, né? Pra quem tá em Goiânia e Goianésia, né? Brasília que é onde, também. E Brasília pode fazer pessoal. Gratidão, eu amei. Pode fazer pessoalmente com a doutora Thalita, mas pro mundo ela pode atender também virtualmente. Como é que faz pra entrar em contato com você? Tem o meu Instagram, que acho que é o principal hoje, né, assim, de divulgação, que é o @ThalitaFortuna, Thalita com Y. E no próprio Instagram tem ali as informações. O site também, thalitafortuna.com.br. E lá tem tudo. Ou pode me chamar, eu respondo todo mundo sempre. E falando em consulta virtual, os maiores e melhores resultados de 2020 para cá foram só no virtual, mesmo voltando ao atendimento presencial. Olha eu aqui, gente. Você se enquadra nisso, realmente. Cara, é muito louco isso. Às vezes ela fala pra mim, escuta, cadê aquela foto lá que você acorda, já faz, tal, que aí você fica só, né? Calcinha, sutiã e pá. Parece a múmia. É de um lado, do outro. Parece que tá dançando o Michael Jackson. Literalmente. Então, gente, ó, @Thalita, é Tally,
Thalita Fortuna. Dá pra ver aqui o... Dá pra ver aqui no coisa? Dá. Então, ó, Thalita Fortuna. E o site é thalitafortuna.com.br. O e-mail é thalitafortuna@gmail.com. Não vou falar o Zap Zap. Chama ela lá, então, no Instagram. Aliás, visitem, porque, gente, tem gente famosa lá que a gente não falou disso. Porque eu acho que a gente dá mais ênfase mesmo para as dúvidas, né? E se você ainda tem dúvida, chama ela lá no direct, ela vai te responder e vale a pena, sim, se consultar virtualmente. E muita coisa é você que vai fazer. Ela vai dar todo o suporte para você mudar o seu corpo, a sua alimentação, tá? Mas tudo vem daqui. Então, se você está realmente disposto e está disposto a mudar a alimentação e seguir a regra, eu a garanto, dá certo. Hein? Experiência própria. É verdade. Amiga, obrigada, gratidão amiga. por ter aceitado o meu convite. Ela veio de Goiânia para cá, gente. Especialmente para o meu podcast. Não poderia deixar. Eu fiz o convite, ela falou, estou indo. Aliás, eu quero deixar alguns recados aqui, Madevi, estou te esperando. Doutora Marcela Nicastro, estou te esperando porque a senhorita já, ó, cancelou comigo 2 vezes. Foi lá no outro podcast, ficou 3 horas. O meu que é 1 horinha só do seu tempo. Você não veio, mas me aguarde. Até a Vanessa, que tá lá do outro lado do mundo, veio no meu podcast. Deus tá vendo. Enfim, gratidão, Thalita. Obrigada. Gente, não tenho palavras. Lembrando vocês que nós estamos aqui no Shopping Parque da cidade, então o povo passa aqui na porta e aí eles, como a gente tem a Isolar aqui, eles não escutam o que a gente fala e a gente não escuta o que eles falam. Alguns fazem micagem aqui, que nem eu faço e tal, mas não escuta nada. Tá escutando? Tá escutando? Nada. Nada. A Isolar, gente, se você mora num prédio que tem pancadão do lado de fora, chama a Isolar que você não vai ter mais esse problema. Vai dormir no absoluto silêncio. Eu tenho que até botar na minha casa, porque às vezes eu quero gravar alguma coisa e passa o guardinha lá, com a moto lá, meu Deus do céu. Aí tem que voltar, às vezes é de madrugada, eu fico calculando, o guardinha passou daqui tanto tempo e vai passar de novo. Vai, grava. Enfim, é isso aí, gente. Gratidão, Rock na Teia, gratidão, Landfit, que aliás você também ganhou um Landfit. Uhul! Gratidão a Arte Galpão Print, Dr. Derek Camargo. E tamo junto, gente. Esse foi mais um Cola no Cast, diretamente aqui do Shopping Parque da Cidade, no Pocket Studio. Beijo pra vocês, até semana que vem!